Vamos hoje abordar a questão do direito penal militar, que é um direito que nem todo mundo tem acesso, porque em boa parte das faculdades de direito não se estuda o direito penal militar. Embora que o direito penal militar ele tem muito assunto que é similar ao direito penal comum. E nós trataremos tanto das questões que são similares nos dois direitos, como nas questões que são mais particularizadas do direito penal militar. Ela será dividida em várias partes, para que você possa, de uma forma, embora que geral, mas de uma forma mais simples, aprender o direito penal militar. Assim como no direito penal comum, nós temos o Código Penal e o Código de Processo Penal Militar, que é o direito adjetivo. No direito militar, nós também temos o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. O Código Penal Militar é o Decreto-Lei número 1001, que é de 21 de outubro de 69. Relativamente antigo, mas mais novo do que o Código Penal, que é da década de 40. O Código Penal Militar ele está dividido em duas partes. Temos na primeira parte, que é chamada parte geral, que vai do artigo 1º até o artigo 135. Já no Código Penal, essa primeira parte, a parte geral, vai do artigo 1º ao artigo 120. Temos a parte especial do Código Penal Militar, que está dividido em dois livros. O livro primeiro trata dos crimes militares em tempo de paz e dos crimes militares em tempo de guerra. Evidentemente, nós vamos focar mais nos crimes militares em tempo de paz e apenas fazer algumas referências dos crimes militares em tempo de guerra para que você possa ter conhecimento de alguns detalhes. Como, por exemplo, não sei se você sabia que no Brasil a Constituição diz, como regra, que não há pena de morte. Mas lá nas disposições finais da Constituição e no Código Penal Militar, existe a modalidade de pena como pena de morte por fuzilamento nos casos dos crimes militares cometidos em tempo de guerra. O princípio da legalidade, que também está lá no Código Penal, que é o artigo 1º do Código Penal Militar, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, que é um dispositivo constitucional que está lá no artigo 5º, no inciso 39, que é igual ao Código Penal. Ou seja, para que um fato seja considerado crime, é preciso dois requisitos. É preciso, primeiro, que antes do cometimento deste ato já esteja descrito na lei penal militar como sendo crime, e que haja uma cominação de pena cuja pena também esteja prevista no Código Penal. Então, tudo que for cometido antes do surgimento da lei não é considerado crime. Há alguns artigos do Código Penal Militar que o título diverge do título que está lá no Código Penal Comum, embora que com os conteúdos semelhantes. Aqui há um dispositivo, que é o artigo 2º, que vai dizer lei supressiva de incriminação. O que é que diz este artigo? O artigo diz que ninguém pode ser considerado punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela
a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos da natureza civil. Lá no Código Penal, nós tratamos essa matéria como sendo a questão da retroatividade da lei mais benigna. Aqui trata como sendo lei supressiva de incriminação. Ou seja, se existe um crime, porque ele está tipificado na lei, mas se surge uma lei, consequentemente é uma lei posterior, e esta lei posterior diz que aquele fato que era praticado antes dessa lei e que era crime, deixa de ser crime, então cessa, nesse ponto, a vigência tanto da própria lei anterior, como cessa a sentença, mesmo que tenha sido uma sentença condenatória irrecorrível, ou seja, que não caiba mais recurso, já tinha transitado em julgado, mesmo assim esse fato deixará de ser crime. E, em consequência, o autor do crime deixará de responder, deixará de ser punido, porque a lei posterior passou a considerar como não sendo mais crime. E, no caso dos efeitos de uma sentença condenatória irrecorrível, também extingue essa sentença. Agora, só não tira os efeitos civis. Ou seja, se ao tempo foi condenado penalmente e civilmente se aplicou a danos, seja danos morais, seja os danos patrimoniais, esses efeitos da sentença civil continuará persistindo. Mesmo que ainda a vítima não tivesse entrado na esfera civil solicitando a indenização por danos, mesmo depois de surgir uma lei nova na esfera penal dizendo que aquele fato deixa de ser crime, mesmo assim os efeitos cíveis continuam prevalecendo. Então, a vítima pode entrar na esfera civil requerendo aí os danos que forem compatíveis com o que foi causado pelo autor do crime. Retroatividade de lei mais benigna, que é um pouco parecida com a anterior. A anterior, que nós acabamos de comentar, é quando uma lei nova extingue a lei anterior. Aqui, ela não extingue totalmente a lei anterior, apenas vai ser mais favorável. E o artigo diz o seguinte, o parágrafo 1º: a lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Então, se surge uma lei nova, mais branda, ou seja, diminuindo o tipo da pena ou a quantidade da pena, essa lei retroagirá, mesmo que anteriormente o acusado tenha já sido condenado irrecorrivelmente. Então, um exemplo: se alguém foi condenado por um crime militar a uma pena, digamos, de 10 anos de reclusão, surge uma lei nova dizendo que aquele tipo de crime, a pena varia, digamos, de 2 a 5 anos. Então, se ele tinha sido condenado a 10 anos, a lei vai retroagir e só vai ser aplicada a ele 5 anos. Se porventura já tiver cumprido, digamos, 6 anos, será posto em liberdade, porque o máximo da pena era de 5 anos. Aqui é uma lei mais benigna, porque ela apenas diminuiu o quanto da pena ou o tipo da pena. Ou seja, era uma reclusão, passou a ser detenção, ou era uma detenção, passou a ser uma prisão simples, ou então diminuiu o quanto da pena. Há um ou outro título, que é o parágrafo 2º, que vai dizer apuração da maior benignidade. O Código Penal, às vezes, o Código Penal Militar, ele é um pouco mais detalhista do que o Código Penal. Aqui vai dizer, para se reconhecer
qual a mais favorável, ou seja, qual a pena mais favorável, ou melhor, qual a lei mais favorável, se é que estava em vigor ou se é a nova que foi sancionada. A lei posterior e a lei anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Então, o juiz, para analisar o efeito de maior benignidade da lei, ele analisa os critérios da primeira lei, qual a pena que estava prevista, qual o tipo da pena que era previsto, e vai fazer a mesma análise da segunda lei que surgiu, para ele ver qual de fato das duas é a mais benéfica. Porque se surgiu uma lei posterior, e essa lei posterior for mais grave do que a anterior, fica valendo a anterior para aquele caso do crime que alguém cometeu na vigência da lei anterior. Então grave bem isso. Se a lei nova é mais benéfica ou anula a lei anterior, revoga a lei anterior, aplica-se a lei nova. Se a lei nova é mais grave do que a lei anterior, se aplica a lei anterior para aqueles casos cometidos durante a sua vigência. Medida de segurança. O que é medida de segurança? Está lá no artigo 3º. Vai dizer que as medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa, a lei vigente ao tempo da execução. O que é a medida de segurança? Ela acontece para aqueles casos em que o acusado ele é considerado com problema mental, com retardamento mental. E, como já vimos lá no próprio direito penal, que as pessoas que têm de problemas mentais são consideradas inimputáveis, não se aplicando, dependendo do caso, se for total, a exclusão da culpabilidade. Se for parcial, responderá de acordo com a própria lei, reduzindo apenas o tempo da pena. E a medida de segurança, ela pode ser aplicada ou no internamento no hospital psiquiátrico ou de psiquiatria forense, ou um tratamento ambulatorial, dependendo aí o juiz é quem vai determinar de acordo com a gravidade ou a periculosidade do autor. Lei excepcional ou temporária, que nós vimos também lá no Código Penal, lá no Direito Penal. Lei excepcional, o próprio nome já diz, é quando acontece determinados fatos que fogem à vontade do próprio homem. Questão de uma pandemia, questão de uma catástrofe, de um grande incêndio, de uma inundação, de um tsunami, de um terremoto. São essas questões que estão fora do controle do ser humano, em que há necessidade de, nesse período, se criar uma lei determinando algumas proibições. E essa lei excepcional, ela está ligada a um fato, mas não se determina a data de se terminar. Ela vai dizer, por exemplo, enquanto durar a epidemia, é proibido, digamos, aglomeração. Se isso for uma lei, há proibições, que há decretos estaduais e federais, mas digamos que tivesse criado uma lei. Durante o período em que a pandemia estiver em tal nível, em havendo aglomeração, os responsáveis por ela serão punidos com tal pena. Ninguém sabe quando vai terminar, digamos, a pandemia. E ela estava condicionada ao período da pandemia, ou da catástrofe, ou de qualquer um outro evento da própria natureza. Então chama-se lei excepcional, porque só vai se extinguir quando se extinguir aquela situação que deu causa à criação da lei. A lei temporária já é um pouco diferente, porque ela é limitada dentro de um determinado período, de tanto a tanto. Não sabe-se quando inicia e sabe-se quando termina. Isso acontece muito, por exemplo, em pesca da lagosta.
a lei vai dizer assim, no período de tal mês a tanto de tal mês fica proibida a pesca da lagosta. E em se pescando será punido com a pena X. Então é uma lei temporária. A lei excepcional não determina o prazo final e a lei temporária determina o prazo final. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado da sua vigência. Então, como nós já comentamos, nós vamos ver que aqui dentro dessa definição está a definição de cada uma dessas circunstâncias. Quando diz aqui, embora decorrido o período de sua duração, aqui está se tratando de quê? Da lei temporária. Ou quando cessarem as circunstâncias que a determinaram. As circunstâncias que a determinaram, aqui não limita o prazo, o tempo. Então aqui se trata da lei excepcional. O que é que diz? Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, se alguém cometeu um crime, seja contra uma lei excepcional ou contra uma lei temporária, a lei terminou o seu período de vigência e o juiz ainda não julgou. Quando o juiz vier julgar, se esta lei não estiver mais vigorando, ou seja, se ela não mais existir, mesmo assim, o juiz aplicará a sentença com base naquela lei, porque aqui é o que se chama de ultratividade da lei. A regra é a irretroatividade da lei, ou seja, a lei não pode voltar para prejudicar. Mas no caso da lei excepcional, da lei temporária, a lei volta para atingir quem cometeu o crime na época em que a lei estava em vigor. Teoria do lugar e tempo do crime. Aqui nós já estudamos também lá no direito penal, por isso que eu estou sendo um pouco mais rápido na explicação, porque é semelhante ao Código Penal. O que é o tempo do crime? O artigo 5º vai dizer que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Então, quando quer se considerar o tempo do crime, o que interessa aqui é o momento em que a ação foi praticada ou a omissão que provocou o crime, independendo se o resultado vai acontecer uma semana depois, um mês depois. Nós vimos lá no direito penal a teoria a teoria da atividade, que é a teoria da ação, que é a teoria no momento em que alguém pratica a ação, e a teoria da finalidade, que é quando leva em consideração o resultado. E a teoria mista, ou a teoria mista, ou a ubiquidade, a teoria da ubiquidade é quando se considera tanto a ação quanto o resultado. A gente vê que lá no direito penal, para efeito tempo de crime, se considera a teoria da ubiquidade, ou a teoria mista, que é a junção da teoria da atividade com a teoria da finalidade ou do resultado. Aqui no direito penal militar, só se considera tempo do crime o momento em que a ação ou a omissão foi praticada, ainda que outro seja o resultado. Teoria do lugar do crime. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa. Quer dizer, é o local onde o crime foi praticado, no todo ou em parte, e ainda que sob a forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Então, enquanto o tempo do crime considera-se o local
é o tempo em que a ação ou a omissão foi cometida, o lugar do crime. Aí aqui pode ser igual ao direito penal, tanto o tempo, o lugar em que foi cometida a ação ou omissão, como o lugar em que foi praticado o resultado, que aqui é a junção das teorias da atividade com a teoria do resultado, que é também chamada teoria mista ou teoria da ubiquidade. Territorialidade e extraterritorialidade. Lá no Código Penal também há esse mesmo dispositivo da territorialidade e da extraterritorialidade. Então aplica-se a lei penal militar no caso, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Ou seja, quando o Brasil assina tratados, convenções internacionais, ele é signatário desses tratados ou convenções firmados lá pela ONU, então o Brasil se obriga a cumprir o que assinou junto a esses tratados internacionais. Com outras palavras, as convenções e os tratados internacionais podem estar acima da lei brasileira. Isso tanto lá na esfera penal e processual penal, como na esfera penal militar e processual penal militar. Então, se uma questão surgir dizendo, ou perguntando, ou afirmando se um tratado internacional pode se sobrepor a uma lei brasileira, pode, desde que o Brasil tenha sido signatário desse tratado, dessa convenção. Então, sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido, no todo ou em parte, no território nacional ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Então, só repetindo, um tratado internacional pode prevalecer sobre a lei brasileira num crime que foi cometido, seja totalmente ou em parte, dentro ou fora do território nacional. Território nacional por extensão. Então, o Código Penal Militar vem dizer que, para efeito da Lei Penal Militar, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem. Então, se a aeronave ou o navio estiver dentro ou fora do território nacional, desde que comandado por militar ou militarmente utilizados pelas Forças Armadas Brasileiras, ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que seja essa aeronave ou esse navio de propriedade privada. Ou seja, considera-se que um navio ou um avião ou aeronave continuam sendo território nacional, onde quer que ele se encontre, dentro ou fora do país, desde que esteja sob o comando militar, ou ocupado por militares, ou por determinação legal de autoridade competente, no caso, autoridades militares. Então se considera que aquele navio, aquela aeronave é território nacional. Se é território nacional, vai responder o autor do crime pela lei brasileira. Ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros. Lá nós tratamos de navios, aeronaves nacionais. Quando diz nacional, é porque não é particular, pertence à nação. E se for particular, mas se estiver a serviço militar, então considera-se também extensão do território brasileiro
para o efeito de aplicação da lei penal militar. O parágrafo 2º vai dizer: é também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições militares. Então veja bem, se o navio ou aeronave não é nacional, ele é estrangeiro, mas se estiver num lugar sujeito à administração militar brasileira ou atentando contra as instituições militares, aquele navio ou aeronave é considerado extensão do território brasileiro e estarão os autores do crime sujeitos à lei penal militar. E aí se pergunta, e se este navio, mesmo sendo estrangeiro, mas não estiver em lugar sujeito à administração militar e nem contra a instituição militar? Então, se o navio é estrangeiro, mas estiver dentro do território nacional, conforme já vimos no direito penal, vai responder pela lei brasileira, mas só aqui agora que através do Código Penal comum e não do Código Penal militar. Conceito de navio. O que se considera navio para efeito dessa lei? Então, para efeito da aplicação deste código, considera-se navio toda embarcação sob comando militar. Então, lá no Código Penal, trata de embarcação e de aeronaves, sem definir o que é embarcação e sem definir o que é a aeronave. Então, subentende-se que é qualquer tipo de embarcação ou qualquer tipo de aeronave. O Código Penal Militar, como eu já disse, ele é um pouco mais detalhista. Então, vem dizer que entende-se por navio qualquer embarcação sob comando militar. Pode ser uma barca, pode ser uma lancha, pode ser um iate, pode ser um próprio navio, desde que esteja sob comando militar. Pena cumprida no estrangeiro. Aqui, lá no Código Penal, vai se tratar de detração da pena. O que é a detração da pena? É a redução da pena que foi aplicada em virtude de algumas circunstâncias, ou seja, de ter o acusado cumprido temporariamente ou provisoriamente parte da pena. Então o artigo 8º vai dizer: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Isso quer dizer o quê? Alguém está respondendo por um crime militar cometido segundo a lei penal brasileira. E ele cometeu esse crime no estrangeiro. Digamos, uma embarcação nacional estava ancorada lá num país europeu e alguém comete um crime dentro dessa aeronave. Se lá no país aquela prática for considerada como crime, poderá responder lá aonde cometeu o crime, e se for condenado lá e for cumprida a pena lá, digamos que ele não estivesse dentro do navio na hora que foi preso, ao chegar aqui no Brasil, vai responder também pelo mesmo crime e será aplicada uma pena. Se a pena que ele recebeu lá no Brasil, ou lá fora do Brasil, for maior do que a pena que é aplicada aqui no Brasil, vai ser descontada, o tempo que ele cumpriu lá vai ser descontado na pena daqui. Por exemplo, se lá ele pegou, já vai cumprir, digamos, 10 anos de pena. Aqui no Brasil ele pegou 15 anos. Então, os 10 anos que ele cumpriu lá serão abatidos aqui, e aqui cumprirá 5 anos. Agora, se a pena for idêntica, 10 anos lá e 10 anos aqui, não precisará cumprir a pena, porque será computada, como diz o artigo, quando as penas forem idênticas. Então aqui foi só uma generalidade da parte geral do Código Penal Militar, para a partir da próxima postagem, do próximo vídeo, nós vamos começar a abordar o que de fato é crime militar. Quais são as condições para que um crime seja considerado militar. Então,
Então, o artigo 9º do Código Penal, que é o mais importante para se definir o que é um crime militar. Então, quem estiver interessado em aprender mais sobre o Código Penal Militar, sobre o direito penal militar e sobre os crimes militares, principalmente para quem pretende fazer cursos na área militar, na próxima semana nós postaremos o nosso próximo vídeo. Espero que vocês possam estudar a partir desses pequenos esclarecimentos que nós fizemos, que possam fazer uma leitura mais apurada do Código Penal Militar e também da doutrina que fala sobre o Código, para que você amplie cada vez mais o seu conhecimento e fique cada vez mais apto a participar de qualquer concurso na área militar.